Hora de falar sobre detalhes do projeto do São Paulo em Cotia. Júlio Casares tem conversado com uma série de grupos de conselheiros para explicar todo o funcionamento dessa ideia. Tudo para que, na reunião do Conselho Deliberativo, o projeto seja aprovado e possa entrar em vigor. E durante essa apresentação, uma série de informações novas vieram a público que eu queria dividir com vocês. Primeiro, a ideia é captar até 350 milhões de reais. E essa grana vai ser utilizada quase que integralmente para a contratação de atletas de 11, 13, 15, 17 e até 20 anos. Jogadores com talento na América do Sul, sub-20, poderão ser contratados, independente do país. E aí, para reforçar essa ideia, o São Paulo pretende aumentar de 8 para 20 sua rede de observadores, com atuação no Brasil, mas também na Argentina, no Uruguai, na Venezuela, na Colômbia, no Peru e no Equador. A ideia é que o São Paulo tenha os melhores jogadores sub-20 da América do Sul. Surge um jogador de enorme destaque no sub-17 de uma equipe equatoriana. São Paulo vai e compra o atleta, para que ele venha terminar sua formação em Cotia, seja aproveitado no time principal e garanta uma enorme venda. Parceria com 4 clubes formadores do Brasil. A ideia é que o São Paulo se aproxime de times que têm lastro, têm capacidade de revelação de atletas, para que assim que surjam jogadores bons nesses times de base, o São Paulo tenha uma preferência para a contratação desses jogadores. O São Paulo também vai dar ênfase para a busca de atletas contratados para o sub-15. São jogadores semi-prontos que não demandariam tanto tempo para serem aproveitados no time de cima. Para completar, a meta do São Paulo é chegar a 708 atletas em Cotia, tendo cerca de 90% deles integrando as categorias A e B, que são categorias de atletas com enorme potencial de venda e que chegariam para serem titulares da equipe principal. Só para fechar, o São Paulo também já deixou bem claro para os conselheiros que todo esse processo de profissionalização em Cotia vai ser tocado por executivos do mercado, nada de diretor estatutário, gente do conselho. A ideia é contar com os melhores do mercado e eu já disse para vocês ao longo da semana que Gustavo Grossi, ex-River Plate, Internacional e atualmente na AFA, é um dos cotados. Sandro Orlandelli, que trabalha na Major League Soccer, é outro. Para completar o noticiário do São Paulo, Lucas Moura, Oscar e Luiz Gustavo treinaram sem restrições nessa terça-feira e devem estar à disposição do técnico Hernan Crespo para a partida de quinta contra a LDU. Dos 3, o único que tem condição de iniciar a partida é o Oscar. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o São Paulo, que enfrenta a LDU na quinta-feira no Morumbi com a arbitragem do venezuelano Alexis Herrera, o mesmo que apitou o jogo entre São Paulo e LDU, quartas de final da Sul-Americana em 2023. Na oportunidade, o São Paulo venceu no tempo normal, mas foi eliminado nos pênaltis. Informação exclusiva no São Paulo, o tricolor já começou a debater como profissionalizar as categorias de base. Cotia vai passar por uma enorme reformulação assim que o Conselho Deliberativo aprovar a criação de um fundo que vai captar até 350 milhões de reais. Júlio Casares, presidente do clube, tem se reunido com grupos de conselheiros para assegurar a aprovação em votação que vai acontecer muito em breve. Em paralelo a isso, uma equipe formada pelo São Paulo debate nomes que podem assumir as categorias de base do São Paulo. A ideia é profissionalizar absolutamente tudo e contar com os melhores do mercado. Queria citar 2 nomes que têm sido debatidos dentro do São Paulo com investidores. O pessoal da Galápagos participa dessa iniciativa, até porque vai ser responsável por um aporte inicial de 200 milhões de reais. Pois bem, Sandro Orlandelli, que hoje atua como diretor técnico do FC Dallas na Major League Soccer, é um nome que agrada bastante. Alguém com passagem por Internacional e também como chefe de scout do Manchester United e da CBF. Outro nome pretendido pelo São Paulo, Gustavo Grossi, argentino e responsável por uma transformação no River Plate. Você vai lembrar que o River na Série B do Campeonato Argentino acabou tendo como grandes protagonistas o Marcelo Gallardo como técnico e o Gustavo Grossi na formação das categorias de base do clube. Hoje o River é um dos times que mais revelam jogadores na América do Sul. O Grossi ainda passou pelo Internacional, também trabalhando com a base, e nesse momento atua na Federação Argentina de Futebol, cuidando do projeto de Copa do Mundo e também de formação de atletas. Então, Gustavo Grossi e Sandro Orlandelli hoje são os nomes mais cotados
para assumirem as categorias de base do São Paulo, que promete revolucionar o futebol brasileiro. A ideia do São Paulo é, com dinheiro para contratar os melhores atletas sub-20 da América do Sul, se transformar numa potência ainda maior do que a do Palmeiras, que já garantiu mais de 2 bilhões de reais de vendas de atletas, somente com jogadores formados na base nos últimos 10 anos. Hora de falar sobre o São Paulo, quero contar quantos ingressos já foram vendidos para o confronto de quinta-feira, São Paulo e LDU no Morumbi, valendo vaga na semifinal da Libertadores. O São Paulo perdeu por 2-0 na ida em Quito e precisa vencer por 3 ou mais gols de diferença. Se fizer 2-0, 3-1 ou 4-2, a decisão vai para pênaltis. Pois bem, no meio da tarde dessa terça-feira, consultei o pessoal do São Paulo e recebi a notícia de que foram comercializados 40 mil ingressos. Os ingressos que ainda restam são para setores mais caros. E a expectativa é de que pelo menos 60 mil pessoas estejam no Morumbi na quinta-feira para uma arrecadação superior a 4 milhões e meio de reais. Importante registrar que esse dinheiro serve de maneira extremamente positiva para um São Paulo que passa por enormes dificuldades financeiras. Mas o que o tricolor quer mesmo é garantir a vaga na próxima fase para continuar sonhando com o título da Libertadores e assegurar também outros prêmios. A passagem para a semifinal assegura como prêmio vindo da Conmebol cerca de 12 milhões e 300 mil. Para completar o noticiário de São Paulo, contar que Lucas Moura participou de todo o treino com bola nessa terça-feira, aumentando suas chances de ficar à disposição do técnico Hernan Crespo para quinta. Já Cédric Soares retomou parte dos treinamentos, ele está praticamente zerado de uma virose que o impediu de jogar a partida inteira do final de semana contra o Santos. Luan teve uma lesão constatada no adutor da coxa e deve ficar de fora nas próximas partidas. Hora de falar sobre o São Paulo, que precisará resolver um problema importante se quiser passar de fase. Derrota por 2-0 contra a LDU na altitude de Quito obriga o São Paulo a marcar gols. E aqui que vem o grande dilema. São Paulo, no seu ataque, parou de fazer gols. Dos últimos 4 jogos, apenas uma bola nas redes, aquele gol do Dineno que valeu a vitória contra o Botafogo. Nos outros 3 jogos, derrotas e nenhum gol marcado. São Paulo perdeu para o Santos com o time reserva no final de semana 1-0. São Paulo perdeu para a LDU em Quito, desperdiçando um caminhão de gols 2-0. E havia perdido para o Cruzeiro em Belo Horizonte no jogo em que o São Paulo foi bem, criou oportunidades, incomodou, mas também fracassou na hora de finalizar. E é exatamente esse retrospecto negativo do ataque associado à falta de centroavantes, vale a lembrança de que Caleri, Rian Francisco e André Silva estão lesionados e fora do restante da temporada, que causam preocupação no torcedor e também na comissão técnica, embora tenha registrado para vocês na manhã dessa segunda-feira que Hernan Crespo está cravando a vitória e a classificação do São Paulo na partida da próxima quinta-feira. Só para completar o noticiário, o tricolor contar que a LDU, poupando titulares, perdeu nesse final de semana no Campeonato Equatoriano, derrota por 4-2 para a Universidade Católica. O time do Thiago Nunes é o terceiro colocado no Campeonato Equatoriano, 48 pontos conquistados. Só para completar, registrar também que o São Paulo assinou a renovação do contrato de um menino da base chamado Cauã Edmar, meia de 16 anos de idade, que assinou um novo vínculo com multa rescisória para o exterior de 60 milhões de euros. Jogador que na atual temporada pelo Sub-17 tem 30 jogos e 2 gols marcados. Samuel, na temporada passada, estava conversando com o pessoal do São Paulo e o pessoal me disse que eles tinham em mãos uma proposta de vocês, acho que era para a barra traseira da camisa, você vai me confirmar, muito acima do que vinha sendo cobrado. E havia uma ala bem grande dentro do São Paulo que era a favor do negócio. Acontece que o negócio acabou não fechando. Existiu de fato essa negociação? Você lembra desse episódio? Existiu, fui eu que conduzi essa negociação, ela iniciou pela manga, e depois a gente acabou indo na barra traseira, porque o São Paulo já, no meio tempo da nossa negociação, ele havia fechado um outro contrato, que eu não lembro com qual patrocinador, agora não me recordo de imediato, e nós estávamos na barra de traseira, o maior valor histórico da barra de traseira do São Paulo, chegamos a avançar até a parte jurídica, onde a partir dali o São Paulo preferiu não continuar a negociação. A negociação ela foi conduzida pelo Tony e pelo diretor e o Edu, né? O Tony e o Edu junto comigo aqui do lado da Fatal Model. Você lembra da cifra, Samuel? Sim, a última cifra que nós discutimos eram 14 milhões pela barra traseira, onde chegamos a ofertar até boa parte desse valor à vista. E detalhe, essa barra da traseira, ela é comercializada por mais ou menos 4 milhões, é esse o valor? Você tem ideia?
Eu não recordo desse valor, mas se eu não me engano, na época estava em torno de 6 a 7 por ano. Tá. Dá um pouco mais que o dobro. Se ofereceu mais que o dobro. Tá, boa, boa. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.